Boa noite a todos aqui presentes e boa noite aos que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Nós estamos hoje na aula de número 8, estamos já chegando na reta final desse nosso curso Física Quântica e Espiritualidade. É um curso que tem nos trazido muitas informações. Claro que o nosso interesse é dividido entre a física quântica e o que se refere à espiritualidade, até porque nós temos muita coisa a aprender sobre esse universo ainda tão desconhecido de nós, que é o mundo da espiritualidade, como também o mundo da física quântica, por serem realidades imensuráveis e de difícil compreensão. Fomos criados e educados sempre levando em consideração acreditar naquilo que nós podemos comprovar. E a nossa cultura se estabelece exatamente dentro desse critério. Se não tiver como provar, eu não tenho como acreditar. E nós estamos vendo nesse nosso estudo que a física quântica ela não trabalha com esse aspecto da comprovação material daquilo que ela processa, daquilo que ela realiza. Da mesma maneira que nós sabemos que o nosso lado espiritual é um lado pouco conhecido por nós, porque somos materialistas, vivemos num mundo onde há uma predominância muito grande da matéria, e isso nos prende a essa realidade. E a gente está amealhando ideias, buscando conhecimentos, para a gente, ao término desse curso, ter pelo menos a possibilidade de encontrar alguma coisa que até então nós não havíamos visto, em termos de uma realidade tão necessária que é aquela que se volta à nossa vida dentro do nosso aspecto espiritual. Hoje nós vamos falar sobre a teoria quântica de campo. Nós vamos falar sobre o que seja campo, mas eu adianto que quando nós estávamos numa dessas aulas, nós falávamos que existe um universo totalmente desconhecido por nós. Esse universo ele foi estudado e tem sido estudado dioturnamente por todas as áreas da ciência, principalmente a da física, da cosmologia e tantas outras. E o que é que eles querem encontrar? O significado disso tudo. Por quê? Porque ficou comprovado que 75% dessa realidade, desse universo, desse mundo, é de uma energia que nós não temos a menor ideia do que seja. 75%. Essa energia existe, mas a gente não tem a menor noção de onde ela vem, nem muito menos para onde ela vai. 20% é de uma matéria que eles chamam de matéria escura. Essa matéria também ninguém tem a menor ideia do que ela seja. Então veja que nós já estamos com 95%. E ele conclui dizendo que 4% do que resta é de uma outra matéria que não tem nenhuma vinculação com a estrutura do átomo, ou estrutura atômica que ele chamou de plasma. Ou seja, só conhecemos da realidade que vivemos apenas 1%. E esse 1% é o suficiente para entendermos o que até agora entendemos sobre o que seja a nossa realidade, a nossa vida nesse planeta, da nossa impermanência, porque todos nós sabemos que em breve tempo teremos que partir daqui e irmos para um desses lugares, desse universo, e que a gente agora chama ele de campo. Einstein chamou de campo unificado. Por quê? Porque ele tinha o propósito de um dia encontrar uma equação, como ele encontrou da teoria da relatividade, tanto restrita como absoluta, e nessa equação ele definiria toda a realidade desse universo. Mas isso é impossível, ele com certeza não alcançou esse objetivo. E aí ficou para todos nós essa ideia, dentro da física quântica, de um vácuo quântico. Um lugar onde a matéria ela não tem nenhuma consistência.
ela não se mostra, ela não se observa, ela não se vê, a não ser que haja a presença de um observador. Veja que coisa interessante. O observador, ele observa com a mente. A mente, ela cria o pensamento cria a realidade e materializa essa realidade. Ora, se através do meu pensamento eu pretendo ter alguma coisa como objetivo, eu tenho que materializar essa alguma coisa para alcançar esse objetivo. Então a física quântica, ela trabalha com isso. Ela é um mundo de possibilidade, como vocês vão ver. Nesse campo vão existir todas as possibilidades em busca de realidade. E o que é que vai fazer com que isso se concretize? O poder do observador. Por isso que é interessante a gente fazer uma avaliação. Quantas coisas nós gostaríamos de ter, mas é preciso trabalhar para ter. Então, o universo, ele conspira a nosso favor na medida que nós mandamos para ele os sinais que são necessários. Se eu magoei uma pessoa e estou sendo refém desta mágoa, vendo em mim tanto quanto eu vejo na pessoa magoada, enquanto isso permanecer na minha mente apenas como um pensamento, isso vai perdurar. Mas a partir do momento em que eu envidar esforços ou meios para modificar essa ideia, eu já começo a criar uma outra realidade. Seria o quê? Pedir perdão, me perdoar. Ou seja, eu transformei uma possibilidade em realidade. Aí você diz, mas isso nos dá a certeza da concretude? Nós não sabemos por quê. Porque tem tudo a ver com a força que se impõe ou se emprega nesses fatos, nessa realidade. Então veja o que ele diz aqui. No âmbito da física clássica, era um consenso entre os físicos a ideia de que as coisas se tocam através do seu corpo ou de sua massa, como nós dissemos, como se fossem bolas de bilhar. Isso foi o modelo atômico de Dalton, que já foi comentado por nós. Foi com base nesse paradigma que Newton, o físico Isaac Newton, se recusou a admitir a possibilidade de efeito à distância. Mesmo admitindo que, por trás das relações entre os corpos sólidos, operava alguma força desconhecida. Isso chama-se atração. Uma força desconhecida. O que é que me faz sentir atraído ou atrair alguém? Existe alguma coisa interagindo nesse processo. E aí ele vai mais adiante. Somente a partir da segunda metade do século XIX, com as descobertas, aí veio o campo elétrico e o campo eletromagnético, ou aliás, o magnetismo, que ele conseguiu ter uma explicação sobre esse mistério que parecia nos comprovar o que ele queria entender como efeito ou relação na distância, ou através da distância entre os corpos ou entre as realidades. Em resumo, quando eles começaram a estudar o magnetismo, que é uma parte muito importante ligada à física quântica, porque dá um grande suporte, eles observaram que existia um minério que foi chamado de magnetita, e esse minério ele tinha o poder de atrair outros minérios. E até hoje ninguém sabe de onde vem essa força de atração. Todos nós conhecemos o ímã. O ímã é o metal que tem essa capacidade de atrair quando os polos são invertidos e de repelir quando os polos são
de mesma capacidade. Isso também tem muito a ver conosco. Por isso que Franz Anton Mesmer, antes de Allan Kardec, fez importantes estudos acerca da cura através do magnetismo, que até hoje nós conhecemos. Então ele tinha essa compreensão de que grande parte das doenças adquiridas, elas poderiam ser curadas através da força do magnetismo animal, que é o magnetismo que todos nós possuímos. Por isso que nós muitas vezes nos sentimos atraídos um pelo outro, por determinada circunstância, por determinados fatos, e é essa força que ele aqui quer evidenciar. Então, mas finalmente o que significa campo quântico? Veja o que ele diz aí. É um campo invisível de energia e informação, como também um campo de inteligência ou consciência que existe além do espaço e do tempo. Não se tem uma ideia desse campo. Seria esse universo imensurável. Se fôssemos nos reportar ao Antigo Testamento, seria lá na Gênese a força da criação. Aquela famosa expressão, fiat luz, faça-se luz. Então essa luz que, pelo o entendimento da religiosidade, que seria a expressão e a vontade de Deus, poderíamos chamar de campo, ou esse campo quântico, como aqui nós estamos observando. Nada físico ou material existe nele. Isso é interessante a gente observar. Aí você vai dizer, bem, então é tudo fantasma. Podemos até entender dessa forma. Mas eu pergunto a você, será que nós somos essencialmente essa estrutura que apresentamos nessa experiência que estamos vivendo? Será que nós somos um corpo que tem um espírito? Ou o contrário, um espírito que possui um corpo? Então, o nosso corpo, ele tem uma vinculação com esse mundo em que vivemos. Ao contrário do nosso espírito, que tem uma vinculação com esse mundo do imponderável, onde não existe nem a realidade física e muito menos material. Está além de qualquer coisa que você possa perceber com seus sentidos. Os sentidos naturais, que são a visão, eu não vejo. O tato eu não consigo pegar porque é imaterial. O paladar eu não consigo sentir porque não existe como realidade. O olfato, que são os sentidos naturais do corpo físico. Passado, presente e futuro. Todos nós vivemos concomitantemente dentro dessa realidade. Cada momento nós estamos mergulhados no passado, lembrando das coisas que já aconteceram. De repente a gente se transporta para as coisas do dia e do momento presente, o presente, e com certeza muito projetamos para o nosso futuro. A gente daqui a pouco vai para casa, vai deitar, e muitos vão na cama pensar numa série de coisas que serão praticadas no dia de amanhã. Então isso aí é uma projeção em termos de futuro. Boa noite. Passado, presente e futuro estão todos dentro da nossa realidade presente. Interessante. Veja o que ele diz aqui. Boa noite aos amigos que estão chegando. Não tem aqui. Se é uma coisa que a gente não tem aqui, é pressa. Toda hora é hora. Só a alegria de ter vocês aqui, para mim, já me preenche. Quanticamente falando. Então veja o que ele diz aqui. Diferente do mundo onde nós vivemos os nossos cotidianos, ou seja, essa realidade tão presente que nós aqui estamos comentando, descritos pela física clássica, onde os acontecimentos ou a existência das coisas são possíveis somente se existir a causa, como nós comentamos
É preciso que se comprove o que está acontecendo. A gente trabalha muito com isso, né? O interior do campo quântico é um mundo de efeitos não locais. Foi uma das coisas que mais dificultou o entendimento dessa física do imponderável, física quântica, era esse problema da não localidade. Como é que as coisas acontecem sem estarem ligadas entre elas? Veja que aqui ele mostrou de forma muito, muito objetiva. Ora, eu estou aqui tem uma partícula que está ligada à outra. Elas estão ligadas por uma força de atração. Essa está no sentido positivo, para cima, e essa está no sentido negativo, para baixo. Mas elas estão correlacionadas. Estão ligadas. Como se eu estivesse próximo de você. Um casal. Mas em dado momento, ele observou, pela teoria do efeito não local, que se ele pegasse essa partícula aqui, colocasse ela no final do universo, esse universo que nós comentamos aqui, elas permaneceriam correlacionadas independente da distância. De tal forma que se ele mudasse a posição dessa daqui, de baixo para cima, essa daqui mudaria automaticamente sem que houvesse nenhum sinal. Vamos falar de mediunidade. Um tema muito complexo. Ora, você deita para dormir. Na hora que você entra no estado onírico, que eles chamam o estado de sono, que atinge o sono REM, que é o estado mais intenso do sono, é importante a gente observar que há uma separação da sua realidade presente. Por quê? Nessa noite eu sonhei estando no lugar que nunca imaginei estar. Será que a minha mente teria a prodigiosidade de criar um mundo do qual eu não sei qual é ou o que é? Claro que ela não faria isso. Por quê? Porque vocês viram antes eu dizendo que nesse universo quântico a possibilidade existe em busca da realidade. O que eu desejo está ali. Meu sonho está ali. Mas eu preciso envidar esforços e condições para transformar esse sonho em realidade. Ou seja, tudo está dentro do contexto do correlacionamento, como também nós vamos ver. Então, quando ele fala disso aqui, ele fala exatamente desse contexto aqui. As coisas elas vão estar sempre correlacionadas, independente da distância. Aí eu pergunto, o amor ele cobre distância? Não. O amor é uma coisa que independe do lugar, da distância. E uma vez amando, jamais esse amor deixará de existir, mesmo que ele se afaste. Mas como nós vemos aqui, ele não perde o vínculo entre realidade e possibilidade. Eu acho isso muito importante, por quê? Porque isso faz a gente acreditar mais na gente. Você precisa acreditar nos seus sonhos. Não é só sonhar. Eu desejo, eu queria tanto. É aquela velha piada que o rapaz que sonhava em querer ganhar na loteria. Todo dia ele pedia a seu protetor para ganhar na loteria. Um dia o protetor disse, pelo menos jogue. Porque ele nem jogar queria. Pois é, cria a possibilidade para a gente transformar isso em realidade. Não é? Mas é importante a gente fazer essa observação, onde as coisas e os acontecimentos podem surgir do nada e desaparecer no nada, sem nenhuma explicação aparente. O que é interessante a gente observar, e como eu estava dizendo, e aqui até eu exemplifiquei, se eu saio de Caruaru para Recife, num deslocamento
através de uma estrada, num móvel, num automóvel, pela física newtoniana, a física clássica, calculando o momento da saída, através da velocidade média, eu vou saber que hora eu vou chegar em Recife. A gente faz muito esse cálculo. Olha, fulano saiu de Caruaru agora, daqui a 1 hora, 2 horas, 3 horas, vai estar em Recife, se não houver nenhum empecilho, nenhum inconveniente. Isso a gente faz. Física quântica não. A física quântica, eu saí daqui, já estou lá. E posso estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Aí endoida tudo. Engraçado isso, né? Mas se a gente for analisar direitinho, isso não tem muita coisa a ver com o nosso pensamento, com a nossa mente. Nós não somos um pouco de tudo isso. Não tem hora que a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque a física quântica é a física do espírito. Por isso que a física quântica é espiritualidade. Pois não, Marcos? Eu não sei, você falou no meio, que é aquela no meio, que é a certo. Então, no meio é a distância. E o meio é a distância, tem uma unidade que é a distância. Então, se está lá uma carreira, eu vou certo. E não sinto as mesmas coisas. E não são as que Perfeito. É exatamente o que nós estamos. Seria. Porque existem muitos atendimentos através do reiki, através do passe, que pode ser à distância. Agora, o importante, existe uma coisa. Aí vem o que é mais importante. É preciso que as mentes estejam interagindo. Não é só eu mandar o sinal, é preciso que haja uma receptividade do sinal. Para isso é necessário criar o que ele chamou de campo. Um campo ou um universo de possibilidade. Porque eu desejar o bem a você pode até não acontecer, porque você talvez não esteja receptiva para receber esse bem. É preciso que a gente esteja sempre interagindo nesse campo de afinidade e inter-relação de energia, porque tudo é energia, e a energia ela se manifesta no campo das mais variadas formas e principalmente através de ondas. Mas é isso, é perfeito. Por isso o Niels Bohr insistiu bastante nesse aspecto fantasmático da realidade quântica, enfatizando que antes da medição da partícula, ela não tem nem trajetória, nem passado. Ela aqui, ninguém sabe para onde ela vai, de onde ela veio. E tudo o que podemos saber sobre ela tem origem no exato momento da sua observação. Isso também acontece conosco. Ou seja, tudo vai depender dos olhos daquele que observa. Interessante isso. Por quê? Porque, veja, aqui você tem a partícula. Eu estou olhando para ela, ela é matéria. Ela tem consistência, ela tem peso, ela tem densidade, ela tem volume. Mas quando eu deixo de olhar, ela é isso. Ó. Uma onda. Sendo a mesma coisa. Por exemplo, eu estou vendo essa parede. Essa parede tem uma cor verde. Ela é verde porque eu estou vendo. Na hora que eu sair daqui e olhar para cá, esse verde desce. Não existiria. Não existe. Não existe. Porque, veja bem, vamos ser bem objetivos. No momento em que nós sairmos daqui, como realidade isso deixa de existir. Porque nós já vamos estar em outro lugar, vivendo uma outra experiência, outro instante, outro momento. Isso vai persistir como possibilidade. Por exemplo, a nossa casa, ela existe agora como possibilidade. Eu sei que eu tenho uma casa com todos os cômodos, inclusive o lugar onde eu descanso, eu durmo, e que essa casa tem um endereço, tem tudo, está lá. Mas se eu não estou nela, ela só existe como possibilidade. Não é verdade? Porque a realidade está onde ela se concretiza dentro daquilo que eu sou.
do que eu vivo no momento. Por isso que ele fala dessa realidade. Então, tudo na vida é possibilidade. Você imagine no mundo quântico, quem lê o Nosso Lar sabe que o Nosso Lar, muitos espíritos, eles materializam aquilo que eles querem na hora que querem, dependendo da evolução deles. Mas há um fato interessante que foi observado no Nosso Lar. Quando André Luiz, ele que pedia muito o encontro com sua mãe, em dado momento foi permitido que ela viesse até ele. E ele tem naquele jardim esse encontro. Ela, de uma forma bem diferente da dele, em termos de estrutura. Por quê? Porque ela era um espírito de uma dimensão mais evoluída. Ela tinha mais sutileza em termos de estrutura de formação. E, consequentemente, num dado momento, ela se despede e vai embora. E ele fica naquela dimensão. Aí você pergunta, e por quê? Por que eles não ficaram interagindo? Porque cada dimensão tem sua propriedade. Esses universos, eles são divididos pela sutileza que eles possuem em termos de matéria. E é natural que isso aconteça. À medida que nós formos evoluindo, nós vamos saltando de nível para nível, porque como vocês viram aqui você tem os níveis de consciência, consciência 1, consciência 2 e consciência 3. A mãe de André Luiz estava, vamos supor que nesse nível de consciência aqui, e ele estava aqui. Ela tinha como, num salto quântico, liberar energia e descer para estar com ele. Mas para ele chegar até ela, ele teria que ter um quanto de energia para assim acontecer. Não é só querer. Não é só dizer, eu estou querendo ter e vou ter. É preciso que você crie as possibilidades para que esses fatos aconteçam. E tudo isso recai no campo da energia. Tudo é energia. E a força mental, que é a energia mais poderosa, é quem define tudo. Por isso que, quando ele olha para uma partícula, ela é matéria. Quando ele deixa de olhar, ela deixa de ser matéria para ser onda ou energia, sendo a mesma coisa. Veja que coisa louca é essa realidade, mas é o mundo que nós vivemos e assim vamos viver para a eternidade. Vamos estar sempre trabalhando com esses dois universos. À medida que formos evoluindo, nós vamos nos libertando dessa limitação que é a matéria física, desse mundo que nós vivemos, cuja força maior é a da gravidade. Quando a gente levanta um pé, o outro tem que estar preso ao chão, senão não podemos ficar aqui. Mas por trás disso existe uma outra realidade, que é a realidade espiritual. Então, no momento da nossa decomposição física, o espírito ele se liberta quanticamente e vai para onde? Para esse campo quântico, ele vai para o mundo das possibilidades. E nesse mundo, o que é que ele vai fazer? Aquilo que ele carregar como herança, daquilo que ele foi, daquilo que ele construiu. Por isso que as pessoas nos perguntam, olha, meu parente que morreu, foi para onde? Está no céu, está no inferno? Não. Ele está onde lhe cabe a consciência. Vamos supor que num dado momento morra um índio, lá da Amazônia. E nesse mesmo instante morra um cientista. Será que os dois vão para a mesma dimensão, para o mesmo lugar? Claro que não, porque são consciências completamente diferentes. Eles vão habitar dimensões, lugares, espaços, onde vão levar em consideração a força da mente de cada um. Pode ser que o índio moralmente seja mais evoluído do que o cientista, mas em termos de conhecimento e de herança, são bem diferentes. E, consequentemente, eles vão ter experiências diferentes.
Não adianta você pegar uma pessoa sem noção nenhuma e matriculá-la numa faculdade. Ela não tem base para isso. Então as coisas só acontecem se existirem motivos para acontecer. Por isso que essa possibilidade é o esforço que cada um faz para poder se inserir nela. A vida precisa de trabalho. E o trabalho redunda nessa realidade, ou seja, você encontrar sempre algo que você deseja pela força do pensamento de cada um. Poxa. Nossa vida dentro do campo quântico. Através do campo quântico, a física quântica transfere a sua realidade também para os nossos corpos físicos, inclusive para os nossos próprios corpos, mas uma vez evidenciando-se a verdade sobre o princípio, da simetria. Essa simetria é isso que nós comentamos aqui. Partícula e onda, tudo está dentro desse conceito, desse contexto. Ora somos partícula, ora somos ondas. Ora somos possibilidades, ora somos realidade. Ninguém pode fugir desse contexto. Por isso, os cotidianos humanos, onde acontecem os relacionamentos e as atividades, são feitos de urgências e necessidades, de liberdade e compulsão, de sucessos e fracassos, de alegrias e de tristezas. São escolhas que nós fazemos. Nada disso acontece por acaso. Eu sou uma pessoa infeliz porque eu sou um azarado. Não existe isso. Jesus foi muito enfático quando ele disse: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Todos nós somos vítimas de nós mesmos. Tudo que nos acomete, tudo que nos acontece foi criado por nós, dentro de uma realidade que pode ser vista, sentida ou não. Porque eu não sei o que fiz no inverno passado, como dizia o autor. E ele continua dizendo: a realidade humana é regida por uma física de ação. Também comentamos, tudo é ação. O que é que acontece? Nós somos um pensamento. Somos o que pensamos. Isso é quântico. Quando nós pensamos cognitivamente ou didaticamente, nós formamos os nossos sentimentos. Então, pensamentos positivos vão redundar em sentimentos positivos. Mas os sentimentos, eles são movidos por uma vontade. É importante fazermos aqui uma distinção entre vontade e desejo. Desejo é irracional. O animal tem desejo, mas não tem vontade. Por isso que muitas vezes eu estou com desejo de fazer uma coisa, mas nos falta vontade. Então precisa de quê? Vontade. Isso é tudo proposta para o quê? Para uma realidade quântica. Mas o mais importante, ele cita aqui, que é o quê? A ação. Tem que agir. Por quê? Porque se eu não fizer parte do processo, o processo não funciona. Vocês querem ver uma coisa muito parecida com isso? É a própria estrutura familiar. Se os membros da família não trabalham para o crescimento da família, a família vai se ressentir dessa falta. É preciso que todos colaborem para que a estrutura funcione e consiga transformar possibilidade em realidade. Veja que muitas vezes vem aqueles contratempos, os entraves. Sempre tem aquele que está na contramão do processo. E veja que muitas vezes ele atrapalha. Porque a coisa tem que ser plena. Ela não pode ser à parte ou em parte. Porém, quando são transferidos para a realidade humana,
Os movimentos mecânicos da natureza observados nos corpos físicos são transformados em ação do espírito. Isso é quântico. O espírito é de natureza quântica. Em forma de atitudes e comportamentos. Enfim, as capacidades de empreender e de planejar poderão ser qualidades admiráveis numa pessoa. Empreender. Tudo precisa do empreendimento, ou seja, da participação, da vontade, do desejo, entendeu? E planejar, é necessário o planejamento. Numa pessoa, tanto quanto o seu forte desejo de realizar e progredir na vida. É o que mais queremos. Porém, se a ação não for incorporada a essas expressões do espírito, os problemas não serão resolvidos, nem os sonhos tornar-se-ão realidade. Uma grande verdade que a gente lida com ela sempre. Aí vem agora uma coisa que chama-nos a atenção, porque de alguma forma gera polêmica, e nós não vamos polemizar. Nós não estamos aqui para contestar nenhuma realidade, respeitamos todos os pensamentos, todos os segmentos. Mas existe uma coisa que ele aqui coloca que chama-se inércia espiritual. O que é inércia? Aquilo que a gente está comentando aqui. Inércia é uma coisa estagnada, uma coisa parada. Veja que o próprio Jesus, ele foi muito feliz quando ele disse: nem meu pai parou de trabalhar. Por quê? Porque a gente sabe, vimos através do nosso estudo, que tudo no universo se move. E o processo do movimento está ligado à evolução. A evolução está ligada à transformação. Por isso que a gente não gosta muito de novidades. Por quê? Porque elas nos levam à transformação, que nos leva à incerteza. A gente quer ter sempre a certeza das coisas. Isso nos causa uma certa insegurança. Aí o que acontece? As pessoas inseguras, as pessoas que não trazem dentro de si esses potenciais que nós comentamos, elas vão procurar um sistema de crença. Acreditar. Essas pessoas que jogam compulsivamente são pessoas que acreditam que vão ficar ricas, porque senão elas não jogavam. E vejam que perdem fortunas, como nós ouvimos falar. Por quê? Porque elas acreditam nisso. Porque a crença, ela é perigosa, porque ela pode se comportar de duas maneiras. A crença, ela pode ser libertadora, que isso é bom. Eu acredito em coisas que estão acontecendo, estão melhorando, e eu estou trabalhando por elas. Eu acredito que se eu estudar, eu vou ser um bom profissional, vou passar num concurso, vou alcançar algumas coisas, que eu vou conquistar a garota que eu desejo, ou o garoto que ela deseja. Enfim, isso tudo são crenças. E são coisas proativas. Mas existe a crença que, ao invés de libertar, ela prende. Essas crenças, elas são perigosas. Por quê? Porque elas nos fazem pessoas inertes. Não aconteceu, é porque ele não tenta as coisas. E isso faz com que as suas ideias não funcionem. Porque, como nós vimos, pensamento, sentimento, vontade e ação é que fazem parte do conjunto dessa obra que é a vida. E, consequentemente, ele fica preso. Aí é quando ele diz aqui, uma das armadilhas que nos fazem cair nesse processo de inércia espiritual, em forma de preguiça intelectual, são certas religiões que assistimos diariamente na televisão, onde os pregadores incitam os fiéis a rezarem a todo momento, pedindo a Deus, para depois se acomodarem numa atitude de inércia espiritual, esperando que Deus, e somente Ele, então vá concretizar aquilo que foi pedido na prece interesseira, ele aqui cita isso, que é o modo inconsciente e preguiçoso de agir. Não estamos aqui generalizando nem condenando, mas o que ele está dizendo aqui é uma grande verdade. É essa teologia que eles chamam da prosperidade. Vocês acham que, pelo que nós vimos dentro do conceito da física quântica,
Esse universo vai conspirar a seu favor só porque você acredita nele? Quantas pessoas nos enganam? Quantas vezes nós somos enganados ou enganamos o outro? Não existe um determinismo para isso. Por isso que é necessário sempre a luta. A vida é cheia de tentativas e erros. O processo da vida é um laboratório. E o que é que acontece no laboratório? Experiências bem-sucedidas, nem todas. Muitas vezes são precisas várias e várias tentativas para se chegar a um resultado. Mas o que é importante é que você não pode desistir. Por quê? Porque a possibilidade nunca vai deixar de existir. O que você precisa é criar a realidade para chegar até ela. Esse é o grande propósito da vida. E ele fala exatamente nisso aqui. Existe no campo quântico um mundo de possibilidades que precisam tornar-se realidade. Mas isso depende de cada um de nós. Claro que muitas vezes precisamos de ajuda. Isso é muito importante. Ajuda. E fundamental. Mas sempre seremos intelectualmente preguiçosos quando conhecemos de maneira oportunista as coisas superficialmente, ele não se empenha como deve, e nessa condição entre nós e os rezadores de plantão, pouca diferença existe. Eu digo isso porque isso acontece também na casa espírita. Quantos nos procuram em busca de ajuda? Eles vêm, fazem anamnese, relatam todo o seu processo, o que está passando, o que está acontecendo, mas quando eles sentem uma melhorazinha, vão embora e não voltam mais. Isso é bom? É, mas é o suficiente? Eu não sei. Será que essa medida, ela completa o todo? Será que para que eu possa entrar em harmonia, apenas um passo é o suficiente? Ou uma consulta? Será que um processo obsessivo de natureza muitas vezes grave, só com um show Satanás abandona esse corpo, vai resolver? Imagine um inimigo que eu guardei nessa vida, mas que ele também fez parte de vidas passadas, ele vai deixar de ser meu inimigo só porque alguém pediu? Só porque eu desejo? Só porque eu rezei? Não sendo contra a reza, a oração é muito importante, mas eu sempre digo, muito mais do que a prece, é a energia que você desprende em nome da prece. O quanto você se entrega. Claro que existe uma lei maior que atende a todas as outras leis menores que somos nós. Nós temos um Criador que sabe de tudo, mas eu faço a pergunta, se ele começar a transformar possibilidade em realidades gratuitamente, o processo ele vai sucumbir, porque vai existir a inércia. Eu vou hoje de manhã agradecer a Deus, pedir a Deus para fazer isso e simplesmente Deus vai realizar. Um dia desses eu vi na televisão um determinado religioso que disse que botava uma toalhazinha no trinco da porta do banco e a duplicata seria paga na hora que o cliente entrasse. Isso não é nenhuma piada, isso foi visto, quem anda pela rede social viu. E tem 1 milhão de pessoas que acreditam nisso. Por quê? Porque elas são pessoas que vivem dentro desse campo de inércia. Então é preciso a gente ter fé, ter confiança, trabalhar, mas é preciso a gente saber que as coisas não acontecem ao bel prazer de cada um de nós, porque Deus não trabalha no varejo, Deus trabalha no atacado. Deus ele trabalha com o todo, né? Aqui, se ele ficar atendendo cada um de plantão, seria um balcão de negócios. Eu vou para a igreja, vou para a casa espírita, vou para esse ou para aquele lugar, e lá... Claro que se você está num lugar equilibrado, harmônico, com palavras bonitas, uma homilia muito bem feita pelo padre, uma palestra muito bem feita pelo pastor, isso me fortalece demais. Pode mudar a minha vida? Pode, mas depende de mim, não dele.
Porque a palavra é para todos, mas nem todos vão entender a palavra. No campo quântico, isso, eu acho interessante isso aqui. Quando eu era aluno de química, isso foi questionado numa das aulas de um grande professor, José Neto. Porque tem muita coisa na ciência que a gente não tem a menor ideia do que seja. É verdade. Veja o que é que ele diz aqui. Veja o que ocorre nesse campo. Vocês sabem que a água ela é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Essa molécula aqui, ela se apresenta dessa forma. Essas ligações são chamadas ligações covalentes. Aqui tem um elétron. Esse elétronzinho que eu mostrei aqui, e aqui tem outro. Forma um par. Aqui tem um elétron, aqui tem outro. Para vocês terem uma ideia, se um dia o homem quebrar isso aqui, essa ligaçãozinha aqui, a vida humana deixa de existir. Sem água ninguém vive. E essa molécula é a molécula da água. Quando você pega a água e você olhar, ela é formada por trilhões e trilhões de moléculas dessas. Mas veja que coisa interessante. Ele diz aqui, veja o que ocorre. O hidrogênio e o oxigênio são gases. Eles acontecem na natureza como O2. Todo mundo sabe que nós temos o gás oxigênio, que também é responsável pela nossa alimentação principal, que nós somos alimentados por oxigênio, muito mais do que pelo alimento físico que nós consumimos. Você pode passar 3, 4 dias sem comer, mas sem respirar você não pode passar pouco mais de alguns minutos. Nós temos também o hidrogênio, todos os dois são encontrados na natureza. E como eu mostrei aqui, eles se unem para formar a molécula de água. Mas o curioso é o seguinte, quando se misturam, eles dão origem à água, que é um líquido e não um gás. Como é que eles são 2 gases, quando eles se juntam, se transformam em líquido? Onde é que está essa magia? Isso só pode acontecer aonde? No mundo de possibilidades. Vocês viram que no começo nós dissemos que o quê? Que 75% da energia é uma energia que nós não conhecemos. 20% é de uma matéria que nós também não conhecemos, 4% é plasma, que também não se reporta à estrutura atômica, só conhecemos 1% do universo. Então é óbvio que a gente não conhece isso aqui. Agora veja o que ele completa dizendo aqui. E tem mais, o ponto de fusão do hidrogênio é de menos 259 graus Celsius. Menos 259 graus Celsius é a temperatura de fusão. E do oxigênio, menos 219 Celsius. Então, é pertinente, como ele disse, perguntar de onde vem a energia capaz de fazer esses 2 elementos existirem a uma temperatura mais ou menos de 20 graus Celsius, que é a temperatura média da água. Veja que coisa louca. Basta um pequeno exemplo dessa natureza para a gente ver o quanto isso ainda está distante da compreensão do homem. E a gente vê tanta gente aí querendo ser o Deus, o quanto nós ainda estamos distantes para compreendermos essa realidade. Isso é o mundo que nós vivemos. Tem hora que a gente pensa que vai endoidar, mas não endoida não. O comportamento humano no campo quântico. Depois de uma colisão entre partículas, elas têm a sua dinâmica modificada pela energia de outra partícula. Isso aí é natural. Como as partículas, também as pessoas saem de seus encontros, cada uma levando consigo a energia do outro. Não é verdade? O que é que a gente chama isso de apatia? Empatia. Mas tem pessoas que se aproximam da gente e a gente sente de imediato aquele impacto de uma energia que não é tão favorável. E tem pessoas que, ao contrário, se aproximam e a gente sente uma espécie de uma atração. Isso é de natureza humana, mas também, como ele disse, tem tudo a ver com essa realidade quântica. Por quê? Porque existem
como eu disse, a partícula, ora ela é partícula, ora ela é onda. As ondas, elas se manifestam de duas formas. Nós temos as ondas construtivas, que são as ondas que se interpenetram. Elas são ondas que vibram numa mesma frequência. E aí elas formam um todo. Por exemplo, eu e você estamos vibrando com o mesmo pensamento. E aí isso se manifesta de natureza comum a mim e a você. Vocês viram que nós falamos da experiência de Zimmermann. Aqueles dois médiuns que estavam em lugares totalmente diferentes, sendo mapeados por um eletroencefalograma. Como eles entraram em sintonia mediúnica ou paranormal, quando o pensamento de um se apresentava dentro de uma frequência, o do outro apresentava a mesma frequência, isso a uma distância que poderia ser qualquer delas. Por quê? Porque tudo está conectado dentro desse contexto. E é isso que ele está querendo aqui nos mostrar. Da mesma maneira que as partículas elas se atraem para formar estruturas, os pensamentos se comportam da mesma maneira. Por isso que o orai, ou vigiai e orai, como dissemos, pronunciado por Jesus, é um alerta sobre essa condição. Você tem que ser vigilante com seus pensamentos e com aquilo com o qual você está lidando em termos de pensar. E ele diz mais: como as partículas também, as pessoas saem de seus encontros, cada um levando consigo a energia de outra, ou da outra. Nenhum encontro entre pessoas ficará sem produzir efeitos, e sempre haverá uma quantidade de energia trocada em maior ou menor valor. É difícil a gente conviver com isso, porque nós estamos a todo instante vivendo esse momento. Eu fico muitas vezes pensando que uma das coisas mais importantes na vida humana é a nossa diferença. E nós somos diferentes. Porque se nós fôssemos iguais, o processo ele colapsaria, ele não teria como funcionar. As adversidades, os conflitos fazem as coisas se transformarem. E essa transformação provoca uma evolução. Veja que não existe uma grande nação do mundo que não seja fruto de uma grande guerra. Pode você faça um estudo de todas elas, viveram grandes guerras, ou seja, grandes conflitos para se chegar a um entendimento, a uma realidade. Por que isso? Porque a individualidade, ela cobra o comportamento de cada pessoa naquilo que ela sente, naquilo que ela é. A gente não deixa que as pessoas invadam tanto a nossa intimidade, porque isso nos perturba. E a relação que aqui a gente coloca é exatamente essa. Então, em todos os momentos você vai influenciar e ser influenciado por alguém quando se tratar de uma relação. Veja que tem pessoas que são escravas uma da outra. Isso se dá muito em algumas relações que nós conhecemos e já ouvimos tanto falar. Existe uma coisa dentro do processo obsessivo que é chamada de fascinação. A fascinação ela é muito perigosa. Por quê? Porque ela ilude uma mente que quer ser iludida. É a garota. A garota ela vai namorar com aquele garoto e todo mundo diz que aquele garoto não é o ideal para ela, mas ela se fascinou por ele. Ela não escuta ninguém dizer o que as pessoas dizem e passa a viver somente em função daquilo que ela criou como um campo de possibilidade. E ela transforma em realidade e mais adiante ela vai ver que todos estavam certos, mas ela se achou no direito de experimentar e comprovar aquilo que ela acreditava. E isso é um sistema de crença, como nós comentamos. Essa energia psíquica trocada poderá ser algo ruim para o nosso psiquismo, neutralizando ou inibindo as nossas qualidades ou capacitações positivas.
E não são raras as vezes que nós as experimentamos na forma de mal-estar espiritual depois do encontro, como dissemos, de determinadas pessoas. Ele aqui faz um destaquezinho sobre a obsessão, e não se dá apenas por espíritos desencarnados e nós encarnados, mas sempre pode se dar, tanto de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, não importa. O obsessor, ele é aquele que assedia, ele impõe a sua impressão, o seu desejo, a sua vontade sobre o outro. Mas há uma coisa interessante, o obsessor, ele precisa penetrar na sua intimidade. Ele só atinge você na sua fragilidade. Eu digo, e tenho repetido, que a casa mental ela tem porta, tem janelas. E o que é que acontece? Quando não tem ninguém que controle a porta, por ela passa quem quer. E quando não consegue passar pela porta, sorrateiramente busca o quê? As janelas, que eles chamam de as janelas da alma. Então a gente tem que ter muito cuidado. É necessário sempre você se servir ou se nutrir da energia suficiente para você realizar um colapso de função de onda, como nós vamos ver. O que é que eu quero dizer? Eu sempre tenho comentado aqui nas nossas anamneses, nos nossos atendimentos, que nem sempre precisamos dar respostas imediatas. O imediatismo rouba da gente a capacidade de entender. Quando você está diante de uma dúvida, você pode observar que em determinado momento aquilo pode mudar de configuração. O que eu pensava sobre um fato agora, daqui a pouco eu posso pensar de forma diferente. O imediatismo, ele não ajuda. Lógico que tem momentos que a gente tem que ser decisivo na resposta, porque não pode se esperar. Mas se puder esperar, dê essa chance. Por quê? Porque essas funções de ondas, elas esperam por nós. O que elas querem é a eficiência do fato. É que você se entregue por inteiro para tirar o inteiro daquilo que você se integrou. O resultado vem dependendo do esforço que você vai empreender para obter esse resultado. Por isso que é necessário a gente ser sempre um grande observador, e a física quântica, ela recai exatamente nessa condição, que é a condição do observador. E ele aqui diz que sim. Nas relações entre partículas e a consciência humana. Essa relação é expressa através da teoria do colapso da função de onda. Nós vamos falar um pouco sobre o colapso da função de onda, mas o colapso é o seguinte: colapsar uma coisa é transformar ela de possibilidade em realidade. Então, como nós dissemos, tudo da física quântica está dentro desse contexto. E a ideia de uma nova realidade exigida pela teoria quântica de campos são intelectualmente excitantes, pois elas fazem os físicos pensarem na possibilidade de a natureza humana ter sido equipada com uma capacidade cognitiva de nível superior, que é a nossa capacidade. Nós vimos que nós somos essencialmente tudo isso, ainda desconhecida essa capacidade, capaz de possibilitar o conhecimento sobre coisas que não estão visíveis aos nossos cenários fenomênicos, como as tais intangíveis quânticas. Ou seja, está tudo pronto, tudo existe, só precisa você evitar esforços e criar possibilidade para chegar aonde está essa realidade e transformá-la naquilo que você deseja. Nesse cenário, então, cada um de nós será capaz de realizar coisas que estão muito além daquilo que atualmente imaginamos. Podemos chamar isso de intuição ou, quem sabe, de mediunidade. A mediunidade é exatamente a ponte que liga o mundo quântico para o mundo cósmico, o mundo do imponderável para o mundo da realidade presente.
Veja que o médium ele é apenas um intermediário. Ele é um interlocutor, um enviado. Ele não pode alterar. O médium ele não pode alterar nada daquilo que ele recebeu como informação. Por isso que Chico Xavier, todas as obras psicografadas por ele, ele doou. Por quê? Porque aquela possibilidade que se transformou em realidade não era dele, ele era apenas o quê? O medianeiro, aquele que intermedia, o carteiro, como ele costumava chamar. É muito importante a gente ter essa consciência. Conclusão sobre o campo quântico. Devemos ter cuidado e prestar atenção no tipo de pessoas com quem entramos em relação nos nossos cotidianos, pois nunca sabemos que tipo de energia elas poderão transmitir. Isso é muito interessante. Eu conheci Dona Carminha, uma mulher fantástica, que ela era rezadeira. Ela veio trabalhar conosco aqui, nas segundas-feiras. Quem trabalhou aqui, acho que teve a oportunidade de ver ela. Ela era uma magnetizadora fantástica, uma médium, uma passista, só que ela não sabia dominar a energia. As pessoas que procuravam ela em busca de ajuda, e ela rezava, ela pegava toda aquela energia, ao invés dela dissipar, ela concentrava nela, e ela adoeceu e morreu. E eu tenho a minha impressão que grande parte da doença dela foi absorvida por aqueles que ela atendeu. Então é preciso ter muito cuidado no controle de energia. Concentrar energia é perigoso. Nós temos dois tipos de energia, energia potencial e energia cinética. A energia potencial é aquela, como o próprio nome está dizendo, se potencializa. Por exemplo, uma pessoa com ódio, ela potencializa a energia de ódio. Se ela não dissipar essa energia, aquilo ali pode colapsar, pode levar ela a um estado crônico ou até mesmo à morte. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Tenha cuidado com as energias que você comanda e concentra. Então, transformar sempre a energia em algo que vai se mover para o seu bel prazer. Então, se alguém lhe insulta e você absorve aquela energia proveniente do insulto, aquilo se potencializa em você. E aí você passa a ser refém dela. É preciso expandir a consciência para que essas energias elas se manifestem e se espalhem. Vocês vejam que eles falam muito em egrégora. Egrégora é o lugar onde se concentra pensamentos e energia de uma mesma ordem. Por isso que em determinados lugares nós encontramos o ambiente um pouco carregado, como eles costumam dizer. Puxa vida, eu fui na casa de fulano e me senti tão carregado. Eu não sei se vocês já observaram, principalmente o gato. O gato, quando ele vai dormir, ele começa a andar dentro de casa. E chega num determinado lugar, ele mesmo escolhe, ali ele deita e dorme. É ali onde ele encontra o ponto de equilíbrio de energia. Ele sabe lidar com aquilo. Os animais têm esse poder. Pois é. Tem uma que é muito nada. Ele começou a falar. Aí o que está acontecendo? Alguma coisa que eu não vi. Mas acontece muito isso. E isso é tudo energia, isso é quântico, gente. E ele diz aqui, pois quem garante que entre essas pessoas, mesmo que através de uma relação superficial, não esteja alguém com ideias de suicídio ou homicídio, de ódio ou de vingança, de falsidade ou traição, qualidades negativas que em grande medida estão presentes no amplo espectro da natureza humana. O espectro da natureza humana, ou seja, nessa quantidade de energia que nós concentramos e com ela nós nos envolvemos e nós não sabemos como é que ela se manifesta como um todo. Apenas temos algumas ideias, mas vocês devem saber, e todos nós assim sabemos, que a energia mental é a energia do universo. Porque o universo pensa e nós somos fruto desse pensamento. Então, quando Allan Kardec perguntava aos espíritos o que é Deus, eles disseram, é uma inteligência suprema. O que é uma inteligência? Uma coisa que pensa.
uma causa primária, a origem de todas as coisas. Está tudo dentro do conceito quântico. E ele perguntava, quem é o espírito? É o ser inteligente da criação. Veja que há uma consonância de inteligência. A inteligência maior e a inteligência menor. Então Deus é o Criador, nós somos co-criadores da condição de criaturas. Podereis fazer o que eu faço e muito mais, ou seja, a energia está disponível, o universo está todo à nossa disposição. Depende do que eu quero fazer com ele. O que é que eu quero fazer da minha vida? Por isso que você vai encontrar pessoas em condições aparentemente difíceis e são pessoas fáceis. E pessoas com condições aparentemente fáceis são pessoas difíceis. Por quê? Porque elas colapsam ondas inversas daquilo que seria necessário para a sua evolução. Não se deixar levar por determinadas influências que a gente se deixa levar. Tem hora que a gente está bem, a pessoa diz, mas você está tão triste, aí a pessoa se sente triste, ela colapsa a onda. Ela transforma aquilo em possibilidade. Não já notou isso? Tem pessoas que são extremamente críticas. Ela só vê nos outros defeitos. Mas você está tão mal, hoje você está tão pálida, aí a pessoa já se sente pálida. Né? São pessoas assim, pois não. No caso, se eu vejo uma barriga, eu estou colapsando a onda do outro, ou eu estou favorecendo? Não seria essa questão da... Você está interagindo, né? Na medida que você aceita, ela já é possibilidade, né? Aí quando você aceita, ela já se transforma em realidade. Aí você colapsa para você. Aí ela passa a interagir junto com você. Ela vai lhe influenciar. Entendeu? Vai ser não deixa de ser uma influência. A função de onda. Antes das partículas existirem na realidade cósmica, a realidade cósmica é esse mundo que nós vivemos, o mundo onde a matéria tem todas essas estruturas que nós comentamos. Elas já existem na realidade quântica em forma de ondas, ou de onda, onde elas dispõem de todas as trajetórias possíveis no universo para se mover, que foi tudo que nós vimos até agora. Não tem nada novo aqui. Sonhos e realidades como função de onda. Somos hospedeiros dos nossos sonhos e projetos, tanto quanto de nossas metas e objetivos. Nós hospedamos em nós tudo isso. Essa realidade está intrínseca a todos nós. Nenhuma pessoa aqui, ela está aquém daquilo que Deus nos prometeu como realidade de vida. Deus não tem filhos prediletos. Engana-se aquele que diz que esse ou aquele não. Nós fomos criados a partir de um estado absoluto, quando eu falei, o amor pleno, e a partir dessa condição nós fomos construindo e estamos construindo a nossa realidade. Passamos a ser um ser absoluto, esse ser absoluto criou uma consciência, a consciência já é individualidade, a partir da consciência começam a surgir os pensamentos, as escolhas, através do livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ou seja, cada um agora vai ser senhor do seu próprio destino. E aí você vai construindo a sua realidade, amealhando aqui e ali possibilidades e realidades. E essa é a história de vida de cada um de nós, ou de todos nós. Por isso que ele não tem nenhum de nós numa conta diferente um do outro. Somos todos iguais. O Deus de um é o Deus de todos. Agora o que é que acontece? Cada um pagando sua continha, né? Cada um tem que acertar com seus débitos e viver dos seus créditos. Tudo é ensino e aprendizagem. Porque quando o professor ele ministra a matéria, a partir do momento que ele faz isto, ele já pode avaliar, não pode? Eu ensinei, já posso perguntar sobre o que ensinei. Aí você vai responder, mediante o que você aprendeu e entendeu. Mas será que todos aprenderam do mesmo jeito? Será que as notas vão ser as mesmas? Claro que não. Claro que não. E o que acontece? Aquele que foi disciplinado, que fez as escolhas certas, que colapsou as possibilidades, as funções de ondas com mais eficiência,
com mais justiça, equilíbrio, ele está mais apto para as avaliações da vida. Por isso que você vai encontrar pessoas extremamente resistentes naquilo que querem. Pessoas equilibradas, mesmo diante de dificuldades, elas têm um poder de superação, porque são alunos disciplinados, aprenderam bem. Mas o que acontece? Qual é o aluno que mais preocupa o professor? É o melhor? Não. Ele já é o melhor. É aquele que não está conseguindo atender às necessidades da disciplina, ou seja, tirar as notas que devem ser tiradas para ele ser aprovado. Qual é o filho que mais preocupa a mãe? É aquele que dá mais trabalho. É aquele que oferece maior dificuldade. Não é porque ele seja ruim, não. Não existe filho ruim. É porque ele tem dificuldade de aprender. E as provas muitas vezes não são bem sucedidas quando feitas por ele. Então, o que Deus nos mostra é isso. Avaliação. Então, o processo de Deus ele é pedagógico. Esse mundo de possibilidades, ele está à nossa disposição. Transformar isso em realidade vai depender do livre-arbítrio de cada um. E eu vou fazer as minhas escolhas mediante aquilo que eu trago como conhecimento meu. E no final, o que acontece? A escola vai mandar a gente embora porque não conseguiu as notas desejadas? Claro que não. O que ela diz? Volte de novo. Para o ano, estamos aqui de novo. Aí o que acontece? Para que você não se perca mais ainda, a gente vai botar uma cortinazinha para você não se lembrar tanto dos seus fracassos, dessas matérias que deram trabalho. Agora você vai sentir uma intuição, uma pequena intuição. Aí por isso que quando eu chego na aula de matemática eu odeio a professora, eu não gosto da turma. Tudo para mim é complicado. Por quê? Porque eu já fui um repetente. Eu já sou um repetente, já fui reprovado. Esse sinal ele chega. Por que é que eu não gosto de determinadas coisas? Por que é que eu tenho dificuldade de amar, de ser grato? Porque isso é matéria que já foi vista, mas não foi bem avaliada. Isso é colapsar a onda. Ou seja, eu fiz uma opção equivocada das minhas possibilidades, transformando-as em realidade. Aquele homem que faz o mal, que agride, que mata, que mente, ele está colapsando ondas dessa natureza. Mas será que um dia ele vai mudar? Vai. Por quê? Porque tudo o que está ao contrário disso está esperando por ele. Só ele mudar. Aí é Deus que vai mudar? Diz, não, vem cá, meu filho, vem cá. Eu vou tirar tudo que tem de ruim em você, eu vou lhe entregar tudo de bom, gratuitamente. A vida não trabalha com gratuidade. Então, por isso que essa física é a física da manifestação, da vontade. É você dizer assim, eu quero, eu posso, eu consigo, como eu sempre tenho dito. Eu quero, eu posso, eu consigo. Por quê? Porque tudo está à minha disposição na medida que eu me condicionar a ter aquilo que eu desejo. Você tem que lutar pelos seus ideais. Agora, isso também se dá em todas as realidades. Por exemplo, hoje se fala muito em cura quântica. O Wallace Carvalho, hoje, é um dos maiores estudiosos da física quântica, faz palestra no mundo todo, tem livro. Pode procurar na rede social. O Wallace Carvalho, ele fala muito, inclusive eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, fiz um curso com ele aqui em Caruaru, há mais de 20 anos. Ele é fantástico nessa parte. Por quê? Porque o corpo físico é um sistema energético, tudo é energia. E esse comando está onde? Na central, que é a mente. Então, se eu estou doente, o sistema está em função dessa doença. Aí eu tomo o remédio, ou seja, eu recebi um apoio.
E esse apoio pode fazer com que eu modifique a minha frequência mental. E aí eu começo a evitar esforços para a cura, porque remédio não cura, remédio remedeia. O remédio é um paliativo. Você quer um exemplo? Depressão. Toma um antidepressivo hoje, amanhã, depois, não faz efeito. Não faz efeito, porque não colapsou. Por quê? Porque a depressão não está no corpo. A depressão não é uma disfunção ou uma queda de neurotransmissores apenas. Isso aí é efeito, não é causa. A causa da depressão está na mente. Eu estou colapsando ondas de desequilíbrio, eu estou triste, estou alimentando minha tristeza. E ela está aumentando. Eu estou me isolando, eu não quero ver pessoas. Porque eu estou muito triste. Aí quando a medicação ela atinge um nível e que toca as funções neuronais através dos neurotransmissores, aí dá um sinal positivo. Rapaz, eu estou me sentindo bem. Mas passou o efeito da medicação, tudo volta. Porque eu estou combatendo o efeito, eu não estou colapsando onda nenhuma de possibilidade e de realidade. Então a gente se ilude porque quer se iludir. Então a cura quântica ela está aqui, ó, na cabeça. Tudo é mente. E tudo produz pensamentos. E os pensamentos são quem ordena tudo que nós queremos ser. Desejar uma coisa é querer a sua história. Nós comentamos. Lá fora, na dimensão quântica, está seu sonho ou projeto em forma de uma onda quântica. Já pronto, inteiro, fora do tempo e do espaço, sem necessitar de nada, independente de você e de seus pensamentos, independente de seus recursos, pois antes de você ter um projeto, ele já existe na realidade quântica. Entre outros projetos que você teve ou ainda poderá ter. Isso vai ficar bastante claro quando estudarmos o emaranhamento quântico. Tudo está emaranhado. Esse emaranhamento tem uma passagem muito bonita na curva do rio, quando o chefe de uma tribo, eu não sei se era os Navajos, quando os americanos eles começaram a invadir aqueles territórios indígenas para a povoação, né, a civilização começar a se expandir, e esse chefe indígena mandou uma carta para o presidente Roosevelt. E nessa carta ele diz assim, num dos trechos ele diz: o homem não teceu a teia da vida. O homem é apenas o fio desta teia. O que fizer a ela, estará fazendo a si mesmo. Isso é quântico. Veja que um indígena fez essa observação. Então, esse emaranhamento quântico é esse tecido, que é toda a realidade que nós falamos. E tudo está ligado a tudo. Nós podemos até pensar que não, mas nós estamos correlacionados. Agora, o que é que acontece? Cada um colapsando ondas com as suas próprias possibilidades. Tem um pensador que diz que o homem leva um cavalo para beber água, mas não obriga se ele não quiser. Ora, se eu não mando na mente de um cavalo, como é que eu posso mandar na mente de uma pessoa? Ninguém pode mandar na mente de uma pessoa, por quê? Porque quando Deus individualizou cada um de nós como consciência, essas consciências passaram a ter vida própria, através das suas escolhas, através do seu livre-arbítrio. Nós somos livres nas nossas escolhas, talvez tenha sido a coisa mais importante que Deus nos deu. Porque imagine se nós fôssemos como somos, perfeitos, e permanecêssemos assim, aí nós seríamos aquela inércia. Por que eu vou amanhã acordar e trabalhar se eu já tenho o fruto do meu trabalho nas minhas mãos? Por que eu vou procurar conquistar alguém se esse alguém já está na minha conquista? Por que eu querer, uma mãe querer gestar um filho se ela já é mãe? Tudo é busca, tudo é realidade a ser alcançada e conquistada. Em resumo, podemos dizer que, no seu consciente, uma onda quântica do projeto, naquele ponto, é maior a sua amplitude ou sua densidade de energia, que também significa sua maior possibilidade de colapsar como função de onda. Ele quer dizer o seguinte, a possibilidade ela existe,
E você tem que concentrar a energia para que ela possa se transformar cada vez mais em realidade. Ou seja, no início é uma pequena nuvem, mas ela vai começar a tomar forma. Aquele desejo, aquela vontade, ela vai começar a enviar energia. E essa energia começa, o que ele diz, colapsar. Começa já a se transformando em realidade, em objetivo, em conclusão daquilo que eu quero, daquilo que eu penso, daquilo que eu desejo. Isso é muito importante, gente. A gente tem que ter isso na pauta da vida. Quando eu estava na construção daqui do Chico Xavier, eu passei muito por isso. Várias vezes eu pensei em desistir, porque era tudo muito difícil. Eu sozinho, eu tinha muitos compromissos, muito custo, muita despesa, tudo. Mas sempre havia alguma coisa em mim que me fazia acreditar. Quando tudo parecia que ia dar errado, surgia a possibilidade de uma coisa dar certo. Porque nós não estamos sozinhos nos nossos projetos. E dentre esses fatos aconteceu uma coisa muito interessante, e até que eu gosto muito de lembrar, que quando eu coloquei a laje aqui no centro, são 200 metros de laje. Isso aqui foi uma obra, foram 42 pessoas para fazer isso aqui. E nós colocamos, e era um período perto do inverno. E ao invés de nós colocarmos as estacas para segurar a laje em pedra, colocamos na areia. Aí veio a chuva, levou a areia, os suportes cederam e caiu metade disso aqui. Praticamente a metade. E eu fui avisado pelo rapaz aqui da frente do Lava Jato que tinha caído tudo. Isso era 4 horas da tarde, eu vi. E quando eu cheguei aqui de lado, estava tudo arriado. E eu me sentei aqui num monte de tijolo que tinha e comecei a chorar. Dizendo a mim mesmo, acabou tudo, não tem mais nenhum sentido eu continuar, porque não tem como reverter isso. O pouco dinheiro que eu tinha já tinha ido embora, enfim. E nisso um homem bate no meu ombro. Eu não esperava, aqui era tudo mato. Moço, o que é que o senhor tem? Não, eu estou aqui preocupado. Ele disse, o senhor não tem uma cesta básica para me dar, não? Ele morava aqui nessa arruadozinha aqui na beira do rio. Essas casebrezinhas aqui, que não existe mais, que foram tiradas. E ele morava aí. Aí eu disse, pode ali na minha caminhonete, tem uma cesta básica, eu vou lá e tire. Que eu sempre ando com uma cesta básica. Aí ele disse, não, vamos fazer o seguinte, eu sou pedreiro, o que está acontecendo? Arriou isso aqui, vamos ver. E a gente começou, e depois que eu comecei com ele, vi que só tinha arriado uma pequena parte. Eu achava que tinha arriado tudo, pela maneira como eu vi. Ou seja, eu me desesperei diante do fato e não analisei com mais acuidade, com mais observação, ou seja, não. E aí ele eu comecei tirando, e quando, uma das vezes que eu entrei aqui, que eu voltei, esse homem não estava mais aqui, desapareceu. Aí eu pensei, né, fiquei mais alegre, digo, não, vou continuar, e quando eu cheguei no carro, ele não levou a cesta básica. Esse homem não levou essa cesta básica. Ou seja, eu entendi que ele veio somente para me dar essa força, para eu não desistir. E eu digo a vocês, quantas vezes acontece isso na vida da gente? Muitas vezes. Ou seja, eu colapsei uma onda de possibilidade e transformei em realidade. Ele que era possibilidade passou a ser minha realidade. Porque o natural é que ele estava precisando da cesta básica. Era um sábado, 4 horas da tarde, na hora que ele saiu já era quase 6 horas, já estava escurecendo. E ele precisava disso, porque ele estava com fome, ele saiu pelo mundo atrás de uma cesta básica. E como é que esse homem saiu com ela existindo a cesta básica, depois de ele ter feito tudo que fez para me ajudar, e como benefício, até como pagamento, ele teria o direito à cesta básica, e ele não levou. Aí que eu digo, você tem que observar que a vida ela dá esse tipo de possibilidade a gente. Esses sinais, essas coisas que acontecem, é preciso que a gente veja. E tenha sempre o cuidado de ver e ter, com certeza,
a absoluta convicção de que nós estamos dentro desse contexto. Correlação quântica, eu vou deixar a correlação quântica para a próxima aula, nós estamos já praticamente no final, e quero agradecer a vocês que aqui se fizeram presentes. Sei que muita coisa ficou em dúvida, porque física quântica não é fácil, mas a gente tem feito o possível para trazer ela para a vida prática, para essa realidade que é tão nossa. Uma boa noite a todos e muito obrigado.